Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã, ao canal da comunidade Coração Misericordioso de Jesus. O Evangelho de hoje, deste sábado da quinta semana da Quaresma, está em João 11, capítulo 11, versículo 45 ao 56. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, glória a vós, Senhor. Muitos dos judeus que tinham vindo a Marta e Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns deles, porém, foram aos fariseus e lhes contaram o que Jesus realizara. Os pontífices e os fariseus convocaram o conselho e disseram: que faremos? Esse homem multiplica os milagres. Se o deixarmos proceder assim, todos crerão nele, e os romanos virão e arruinarão a nossa cidade e toda a nação. Um deles, chamado Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano, disse-lhes: vós não entendeis nada, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não pereça toda a nação. E ele não disse isso por si mesmo, mas como era o sumo sacerdote daquele ano, profetizava que Jesus havia de morrer pela nação, não somente pela nação, mas também para que fossem reconduzidos à unidade os filhos de Deus dispersos. E desde aquele momento resolveram tirar-lhe a vida. Em consequência disso, Jesus já não andava em público entre os judeus. Retirou-se para uma região vizinha do deserto, a uma cidade chamada Efraim, e ali se detinha com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muita gente de todo o país subia a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Procuravam Jesus e falavam uns com os outros no templo: que vos parece? Achais que ele não virá à festa? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus queridos irmãos e irmãs, a gente vê neste Evangelho a preparação para a Semana Santa. Jesus que será entregue aos sumos sacerdotes, que será entregue e será crucificado pelos judeus para derramar o seu sangue para nos salvar. Mas veja que grande contradição se fez diante da pessoa de Jesus. Uns creram em Jesus, outros rejeitaram Jesus e foram falar de Jesus para os fariseus. E sempre vendo este Evangelho, nós somos todos chamados a tomar uma decisão. Quem nós cremos verdadeiramente? Nós cremos realmente no Senhor? Nós estamos do lado do Senhor? Se de fato é isto, meus queridos irmãos e irmãs, não tenhamos medo de sermos perseguidos pela causa do Evangelho. Em nossa casa, escola, faculdade, trabalho, onde estivermos, não tenhamos vergonha do Senhor, porque o Senhor não se envergonhou de nós. Portanto, não tenhamos medo de ser perseguido por causa de Jesus. Assumamos o Evangelho na nossa vida, não com palavras somente, mas com atos, em espírito e em verdade. E de fato, pela fé, creiamos no Senhor. Então, é necessário tomar a decisão de fé. Pela fé, eu preciso crer em Jesus. Pela fé, eu preciso assumir a minha cruz. Pela fé, eu preciso encarnar o Evangelho na minha vida. E para isto, nós não estamos sozinhos. Nós temos uma grande multidão de santos que até cobrimos na Quaresma, principalmente nesta proximidade, a partir do quinto domingo da Quaresma, se tem esse costume salutar de cobrir as imagens, para dar ênfase na centralidade de Cristo, porque tudo concorre para Cristo, até a vida dos santos. Nós temos uma multidão de testemunhas, de mártires que deram a vida por causa de Jesus. Portanto, não tenhamos medo de tomar o partido de Jesus e não o partido do mundo, de assumir a causa do Evangelho com muito amor, com muita alegria, com muita dedicação. Para isso, peçamos ao Senhor o dom da fé. Senhor, dai-me o dom da fé. Senhor, aumenta a minha fé, porque sem fé nós não poderemos seguir ao Senhor. Veja que Jesus vem, ao longo de toda esta quinta semana da Quaresma, falando para os judeus: eu sou Deus com o Pai, eu fui enviado pelo Pai, eu tenho uma natureza divina. E os judeus por isso querem matar Jesus, mas Jesus não nega a verdade pelo medo, mas ele continua firme naquilo que ele é.
e, portanto, estejamos unidos a Ele, que é a verdade. E para estarmos unidos a Ele, que é a verdade, precisamos da fé. Quem tem fé agrada ao Senhor, porque Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então este é o primeiro passo. E Jesus fala, se vocês não creem em mim, no que eu estou falando, creiam ao menos nas minhas obras. Eu ressuscito mortos, eu curo os doentes. Veja as obras que o Pai me enviou para fazer. Ou seja, de todas as formas, Jesus pede uma adesão. Pede que tenhamos fé nele. Fé não é sentimento, é uma adesão. Então que o Senhor nos conceda para esta Semana Santa este dom da fé, para que possamos caminhar com Ele ao longo desta Semana Santa, desde o domingo de Ramos até celebrarmos o domingo da Páscoa. Que Nossa Senhora esteja conosco nesta caminhada da Semana Santa. A vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.